paz de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja de novo com todos os ouvintes de Bible Response, que mais uma vez está aqui com uma lição da CPAD nesse trimestre, trazendo a revista A Igreja de Cristo e o Império do Mal. A lição passada tivemos duas lições já, que tivemos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica, e logo depois a seguir tivemos a desconstrução da feminilidade bíblica. Com essas duas desconstruções, chegamos hoje à lição 8, que traz transgênero. Que transrealidade é essa? Vamos estar falando hoje sobre um fenômeno que atinge em massa a sociedade em que nós estamos vivendo. Criados por uma ideologia progressista que veio para destruir o ortodoxismo dentro da ética cristã. Eu sempre costumo dizer que nós todos temos um livre-arbítrio, podemos ser quem nós queremos ser, podemos fazer o que nós quisermos fazer, mas isso é para quem está fora da ética cristã. Isso só pode ser para quem não quer ser um cristão. E de novo, cada um tem uma escolha. Ser cristão ou não ser cristão depende de cada um. Agora, para todos que querem ser chamados cristãos, só existe uma regra. E essa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Para todos que se reconhecem cristão, há o que é certo e há o que é errado. Não há relativismo. A Bíblia mostra aos cristãos o caminho a ser seguido. E para um cristão, o que nós vamos aprender nessa lição traz o que é certo e traz o que é errado. Deus criou homem, Deus criou mulher. O mundo, a sociedade vem destruindo essa masculinidade e feminilidade. E trouxe com isso o transgênero. Vamos aprender o que é transgênero, vamos aprender o que a Bíblia fala sobre essa transrealidade nessa lição de hoje. Lição 8, do dia 20 de agosto de 2023. Transgênero. Que transrealidade é essa? O textório diz: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Está registrado no livro de Gênesis 2, versículo 24. E a verdade prática diz: a sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado. O nosso texto áureo está inserido na nossa leitura bíblica em classe. Por isso vamos falar um pouco da verdade prática, que diz: a sexualidade bíblica, primeiro, é heterossexual. E conforme a introdução que eu fiz nessa lição, isso é aceito categoricamente por quem quer e é chamado cristão. Como cristão, eu só posso aceitar que a sexualidade bíblica é heterossexual. Não há como refazer a Bíblia. Por mais que o progressismo, por mais que a ideologia progressista queira desconstruir a Bíblia é a Bíblia. Se pegar os textos mais arcaicos, que estão preservados na sua essência, a Bíblia é o que ela é. É essa Bíblia que nos traz Deus. É essa Bíblia que nos traz Cristo e, portanto, é essa Bíblia que nos traz o cristianismo. Bíblia. Existe o Alcorão, existe a Torá, existe os livros de outras religiões, como da ideologia budista e outras mais. E cada um desses livros trazem as suas doutrinas, trazem as suas crenças, trazem os seus deuses e os seus profetas. Mas a Bíblia cristã, ela traz Deus, ela traz Cristo, ela traz as doutrinas deixadas por Deus, deixadas pelo cristianismo. Isso é o que nos faz cristãos. E como cristão, eu só posso aceitar, de novo, biblicamente, isso aqui não é uma coisa social. A sociedade faz o que ela quer fazer, mas como cristão,
eu só posso aceitar como cristão e para os cristãos que a verdade bíblica é essa, que a sexualidade ela é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado, porque a soberania é de Deus. Isso é a fé e o professo cristão. Eu venho batendo nessas lições sempre que as escolhas são pessoais, não há nada de errado nisso. O errado é eu querer ser cristão, professar ser cristão e querer mudar as doutrinas que são cristãs, as crenças e fés que são próprias do cristianismo. Não há nada as pessoas aceitarem fazer ou quiserem fazer o que elas querem fazer, desde que elas queiram marcar com as suas próprias consequências e com as suas próprias escolhas. Não podemos fugir da nossa própria responsabilidade. O cristão professo, ele tem que defender a sua fé, que foi criada a partir da Bíblia Sagrada. Isso é ser cristão. É defender a sua fé. E a fé, ela é pessoal. O que não deve haver é imposição de nenhum dos lados. Eu não devo impor a minha fé, mas a minha fé é baseada numa Bíblia que eu conheço. É por isso que todos os chamados cristãos professos devem conhecer a Bíblia, devem ler a Bíblia e, ao fazê-lo, devem defender as suas próprias crenças. E, de novo, nossa fé é pessoal. Jesus, ele não veio aqui impor uma religião. Jesus veio sim impor aos que eles quisessem o seguir, que o seguissem com determinação e vontade própria. Aos seus próprios discípulos, quando outros estavam abandonando, ele disse: vós quereis vós ir também? Ou seja, ninguém é obrigado a seguir a Cristo. Não há essa imposição. Assim também como não pode haver imposição do outro lado. Você é obrigado a aceitar os meus atos. Ninguém é obrigado a aceitar atos de ninguém. Cada um age os seus próprios atos e arque com as suas próprias consequências. Mas ao ser chamado cristão, eu só posso defender o que a Bíblia me ensina. E essa é minha fé pessoal. O certo para eu fazer é seguir a Bíblia. O certo para eu fazer é ser santo, porque o Deus da Bíblia é santo. É errado todo e qualquer pecado que a Bíblia fala que é pecado. Todos os pecados. É errado. E se eu fazer, eu estou pecando. E se eu cometer viver neles, eu vou para o inferno. Essa é minha crença pessoal. E isso é o que eu prego. Ninguém é obrigado a aceitar. Mas se aceitar, tem que ser e fazer conforme a Bíblia quer que seja feito. A velha criatura, aos outros que não seguem a verdade bíblica, devem fazer o mesmo. Querem defender as suas crenças? Que defendam. Eu também não sou obrigado a aceitar como verdade, porque essa é a crença pessoal do que eles acreditam. Mas também eles nunca podem dizer que são cristãos, porque cristão é somente aqueles que seguem a Bíblia e seguem a Bíblia como verdade. Com isso, vamos ao que a nossa leitura bíblica nos está trazendo nessa classe de hoje. Está registrado no livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 7, depois do versículo 18 ao versículo 25. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe se chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e a todas as aves do céu, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu.
e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Nossa leitura bíblica é registrada no livro de Gênesis, capítulo 2, muito importante porque aqui só está uma parte do capítulo. Leia de novo todo o capítulo de Gênesis para que você possa ver o contexto inteiro da lição. Crente tem que ler a Bíblia. E aqui mostra a formação do homem, o exemplo de novo que Deus deixou para a sociedade como perfeição, como Ele queria que fosse. E de novo, isso é para nós que somos chamados cristãos e aceitamos a Bíblia como regra de fé e prática. Então, Deus criou o homem, colocou na terra. Deus fez um mundo perfeito. Deus colocou nesse mundo, que chamava Éden, um jardim no meio desse mundo chamado Éden. E Deus colocou o homem para cuidar do jardim. O homem estava só. E Deus então viu que deveria criar, que seria bom criar também uma outra pessoa que pudesse ajudar a Adão. Desde o princípio, Deus colocou exemplos de como deveria ser seguido. E quando Deus fez o homem, Ele tirou do próprio homem uma parte do homem e fez um outro ser. E esse ser que Deus fez foi o exemplo que Ele deixou para como Ele quisesse que fosse seguido o exemplo, para que o mundo fosse um mundo perfeito. E Ele fez um outro ser igual ao homem, com características diferentes do homem, e foi chamado de mulher, foi chamada de varoa. Se Deus quisesse que fossem dois homens iguais, duas pessoas iguais em tudo, Deus teria feito outro homem e teria colocado ali os dois homens para andar juntos. Se Deus quisesse que fossem duas mulheres, Deus tinha feito logo de início uma outra mulher e dessa própria mulher tinha criado outra mulher para duas mulheres andarem juntas. Mas não, o exemplo de Deus foi, Ele criou um homem e desse homem criou um outro ser que foi uma mulher. E agora, Ele diz, os dois se completam. Porque Deus, depois que fez tudo, Ele viu que tudo que Ele fez era bom. E esse era o exemplo que Ele deixou que fosse seguido. Mas na liberdade de pensamento do homem, o homem deturpou a criação. Então, quando nós vemos hoje como o mundo progressista vive, é a deturpação da criação de Deus, conforme o que nós acreditamos da Bíblia Sagrada. Agora Adão vem e diz, opa, é osso do meu osso, é carne da minha carne, será chamada varoa, porque do varão de mim foi tirada. E agora o nosso texto áureo que vem dispor, tanto, ou seja, assim sendo, deixará o homem, deixará o varão a seu pai, deixará o varão a sua mãe e apegar-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse é o exemplo que Deus deixou. Esse foi o mandamento que Deus deu. Ele disse, deixará o varão a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Se Deus quisesse que o homem se unisse a outro homem, Ele assim teria deixado ordenado. Se Ele quisesse que uma mulher se unisse a outra mulher, Ele assim teria deixado ordenado. Mas, de novo, isso é somente para cristãos. Se uma pessoa não é chamada cristã, ela não deve se importar com isso. Porque, novamente, a sociedade, ela vive como quer viver. Desde que depois aceite as suas próprias consequências, sejam elas boas, sejam elas ruins. Mas o cristão, ele só pode aceitar a verdade bíblica, que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E a nossa introdução diz assim, biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado, de conformação heterossexual.
No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade, dentre elas a transgeneridade. Nesta lição, veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano viver de maneira coerente com o propósito divino por meio do seu sexo biológico. A palavra-chave da nossa lição de hoje é transgênero. E o que é a definição de transgênero? Transgênero é aquele cuja identidade pessoal ou de gênero não corresponde com o sexo biológico ao nascer. Ou seja, aquele que tem uma identidade pessoal ou de gênero não corresponde com aquele gênero que foi lhe atribuído, com aquele gênero que ele nasceu. Ou seja, nasceu masculino, só que agora ele tem uma identidade pessoal de gênero feminina. Ou nasceu feminino e agora tem uma identidade pessoal ou de gênero masculino. Isso é transgênero. É interessante que a Bíblia me ensina muita coisa. E ao ler a Bíblia, eu consigo aceitar e amar as pessoas como elas são. O que eu não consigo é amar o que elas fazem ou aceitar o que elas fazem. Isso eu não posso aceitar para mim como certo, porque a Bíblia me ensina. E uma das coisas que ela diz é: não vos conformais com esse mundo. Mas ser cristão de verdade me ensina a amar as pessoas. Nós todos somos pecadores. Todos nós temos pecado. Mas não é por isso que eu tenho que dizer que, como pecador, eu estou fazendo o que Deus quer. Ou ao pecar, eu estou agindo como Deus quer. Não, eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada que Deus não quer, porque a sua palavra me ensinou assim. E como pecador, eu aceito que todas as outras pessoas são iguais a mim. E eu sou como iguais a elas. Ou seja, o cristianismo me ensina a amar a todos os pecadores, porque Jesus amava todos os pecadores. Jesus, ele sentava, ele comia com os pecadores. Mas não quer dizer que ele aceitava o pecado delas. Ele sentava para instruir, ele sentava para ensinar, ele sentava para ensinar a sua doutrina, o que é que ele queria. E Deus nos ensinou a todos nós como cristãos a agir da mesma forma que ele. Isso faz com que eu possa me sentar com um homossexual, com um transgênero, com um travesti, com um gay, que eu posso comer com ele, que eu posso conversar com ele, que eu posso amá-lo e aceitá-lo como pessoa, igualmente a mim. No meio social, ele tem todos os direitos, igual ao que eu tenho. Isso é o que é direitos iguais. O problema é que eles não podem me forçar a aceitar aquilo como certo. Porque, biblicamente, a Bíblia me ensina que isso é errado. Assim como a Bíblia me ensina que matar é errado. Assim como a Bíblia me ensina que roubar é errado. Assim como a Bíblia me ensina que mentir é errado. Que trair, adulterar, fornicar, tudo isso biblicamente é errado. Se eu for forçado, mesmo por lei, a aceitar que essas obras são certas, qualquer outra lei depois, no futuro, pode também querer me mostrar ou fazer ou aceitar que um roubo, ele também é correto. Não há relativismo quando se trata sobre a Bíblia. Todos esses pecados são errados. Assim, de acordo com a Bíblia mostra que o homem foi criado homem, a mulher foi criada mulher, cada um com um sexo biológico dado por Deus. Então, quando alguém vem dizer que eu nasci num corpo errado, é colocando a soberania de Deus em xeque. Deus, ele é soberano, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Mas isso é uma visão bíblica que eu tenho que defender como cristão. Essa é a minha posição como cristão. Devo amar a todos de igual modo e aceitar e defender que todos têm os mesmos direitos que eu tenho, que todo ser humano tem. Mas aceitar as obras
como certos diante da Bíblia, isso não há negociação. O que é pecado para Deus sempre vai ser pecado, nunca vai ser mudado. Para a sociedade isso não importa, para as leis isso não importa, mas para Deus é o que é. Mas no primeiro tópico de hoje dessa lição nós vamos compreender o pensamento da transgeneridade. O que é que eles pensam? O primeiro subtópico fala sobre a identidade de gênero. O gênero identifica o sexo inequívoco do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, as feministas usavam o termo gênero para o diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim, argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a criação sexual não são determinadas pelo sexo biológico. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. A primeira coisa é compreender a identidade de gênero. Às vezes é bastante complicado se nós não estudarmos a fundo, ter essa compreensão do que é a identidade de gênero. Isso veio ali na década de 1970, quando a ideologia feminista passou a diferenciar o termo gênero. Para elas agora, não era mais uma questão ideológica, social e cultural do que exatamente uma constituição biológica de como os seres foram criados. Ou seja, foi criado genericamente masculino e genericamente feminino? Não. Para essa ideologia feminista, o conceito gênero agora é mais como uma imposição social de como a sociedade impunha agora, de como as pessoas eram criadas, de como elas se sentiam, ou seja, era uma opressão da sociedade, de como as pessoas deviam se portar. Dessa forma como homem, dessa forma como mulher. E não biologicamente como a pessoa nasceu, como ela foi criada, com as características biológicas de como ela foi criada. Mas isso veio da ideologia feminista. Dentro do pensamento da transgeneridade, a pessoa ela não precisa seguir ou se comportar como a sociedade impõe. Ela acha que a pessoa ela pode fazer o que ela quiser fazer sem importar como ela nasceu biologicamente. Isso é a identidade de gênero agora, que é muito debatida nesses tempos que nós vivemos hoje. Ela acha agora que uma pessoa, para ela se relacionar com a outra, não precisa exatamente seguir o padrão ou como ela nasceu. Ou seja, ela nasceu homem, ela agora tem que ter um relacionamento sexual e sentimental com uma pessoa do sexo oposto. Não importa as características, não importa a biologia. E é interessante que quando nós vemos como Deus criou o homem, Deus criou com órgãos diferentes, o encaixe, os dois se completando. Desse modo, o pensamento da transgeneridade, eles estão validando qualquer comportamento sexual, sem importar com a forma biológica que Deus criou. Assim, veio os termos transgênero e cisgênero. Vamos compreender um pouco isso que está no subtópico 2. Nos estudos de gênero, dois termos são usados, cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com a genitália feminina, que se reconhece mulher, e o macho nascido com a genitália masculina, que se reconhece homem. Transgênero, ou disforia de gênero, classifica a pessoa cujo gênero está em oposição a sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico. Ainda dentro dessa compreensão do pensamento da transgeneridade, existem dois termos que é muito ouvido falar. O que é transgênero ou o que é cisgênero? Ou eu sou transgênero ou sou cisgênero? Tá, o que é um cisgênero? Cisgênero sou eu.
nasci com os órgãos masculinos, com a genitália masculina e sou reconhecidamente homem. Eu me reconheço e eu aceito que eu sou um homem. Eu sou um cisgênero. Uma mulher cisgênera é aquela que nasceu com a genitália feminina e ela se reconhece mulher. Ela aceita ser tratada como mulher, tem as suas funções femininas. Ela é uma cisgênera. O transgênero é aquele que nasceu com a genitália masculina, mas agora ele se denomina mulher, ele se reconhece mulher. A sua identidade é feminina, mas com genitália masculina. Ele é um transgênero. Assim como uma pessoa que nasceu com a genitália feminina, mas agora ela se autodomina masculina, diferente de como ela nasceu, com o sexo feminino. Então, transgênero. Cisgênero, homem com genitália masculina, mulher com genitália feminina. Transgênero, homem com genitália feminina, mulher com genitália masculina. Essa é a diferenciação de cisgênero e transgênero. E dentro do pensamento da transgeneridade existe o transgênero e a sexualidade. Como fica agora o transgênero e a parte sexual? Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto; homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero; bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros; assexual, quando não existe atração por gênero algum; pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino nem feminino. Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Com todas as invenções humanas, agora cria-se um problema na psicologia humana. E começa agora várias definições da sexualidade. A primeira é o heterossexual. O que é o heterossexual? É aquele que tem atração pelo gênero oposto. Ou seja, um homem gosta de uma mulher, a mulher que gosta de um homem. Isso é o heterossexual. O segundo é o homossexual. A homoafetividade, ou seja, quando a atração do mesmo gênero, o homem gosta de um homem, a mulher gosta de uma mulher. E aí existe o bissexual, ou seja, o homem que ele gosta tanto de homem quanto de uma mulher, a mulher que gosta tanto de uma mulher quanto de um homem. E depois existe o assexual, ou seja, aquele que não sente atração por sexo nenhum. O homem não sente atração por mulher nem por homem, a mulher que não sente atração nem por mulher nem por homem. Depois o pansexual, que é aquele que a atração não depende de gênero. Ele não importa se é homem, se é mulher, ele gosta de tudo e de todos. Além dessas categorias, existem as pessoas não binárias. Não binário, quando você ouve falar não binário, é aquela pessoa que ela não se enquadra dentro de um gênero, nem masculino nem feminino. Para ela não existe gênero. Isso é o que as pessoas chamadas não binárias. Desse modo, nessa ideologia, nesse pensamento da transgeneridade, o transgênero, para ele, então, ele pode estar em qualquer tipo de relação sexual. O que nós passamos foi o pensamento da transgeneridade. Mas agora, qual é a visão bíblica de gênero? É o que nós vamos ver no nosso segundo tópico, reafirmando a visão bíblica de gênero. O primeiro subtópico traz a constituição biológica. Do hebraico Adam, o homem foi formado do pó úmido da terra. Nosso Senhor ratificou que desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias: uma física, o corpo, e 2 imateriais, espírito e alma. Desse modo, o corpo físico é o invólucro das partes materiais. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Nesse caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho, e os XX determinam o sexo feminino, fêmea. Vamos entender então um pouco a visão bíblica de gênero. A Bíblia diz que no princípio Deus criou homem e Deus criou uma mulher. Isso significa que, biologicamente, quando Deus criou o homem, no seu DNA ele colocou ali 2 cromossomos, que foi o quê? Os X e o Y, ali determinando que aquele corpo era masculino.
E no outro, quando Deus tirou a mulher, Deus colocou na sua biologia os cromossomos XX para determinar que aquele corpo seria feminino. A nossa declaração de fé professa que o homem é feito de corpo, espírito e alma. Ou seja, nós realmente estamos dentro de um invólucro. E esse invólucro é o corpo. A alma que realmente define o nosso ser, o nosso eu. O espírito, que também pode ser chamado de fôlego de vida. O espírito une a alma ao corpo. Isso faz nós sermos um ser vivente. Esse corpo é o invólucro do nosso ser, do nosso espírito e da nossa alma. E esse corpo, ele é biológico determinado desses cromossomos, que já nasce masculino ou já nasce feminino. Isso é o que a nossa fé professa, isso é a nossa visão bíblica que nós temos de um gênero. E o segundo subtópico diz a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, à imagem e semelhança moral de Deus. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Essa renovação é obra do Espírito Santo, que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Assim, aos salvos, a Escritura diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. A constituição moral do ser humano, o homem, ele foi criado à imagem e semelhança moral de Deus. Deus, ele tem um pensamento moral. E a nossa ética cristã nos ensina a seguir essa moralidade de Deus. Deus colocou dentro de nós já algo como seguir. E é algo que já está dentro de nós. Não precisa nem ser lido em um lugar. Está escrito no nosso DNA. E o que nós acreditamos conforme a Bíblia é que Deus criou o homem moralmente, sabendo o que é certo e o errado. Assim sendo, quando nós vemos práticas sexuais ilícitas, elas são proibidas não somente pela Bíblia, mas pela nossa própria moral. O que nós vemos é que esses atos sexuais já aconteciam desde muito antigamente. E quando nós vimos Sodoma e Gomorra, que está antes da lei, não existia uma lei proibindo essas práticas sexuais ilícitas, mas estava implícita dentro do homem. Assim, o homem já sabia que essas práticas eram erradas, porque estavam escritas dentro do seu DNA. Tanto que quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele não destruiu usando a lei, mas foi pela própria moral do homem que o condena ou o absolve. E foi o que Paulo veio trazendo aos romanos, porque nós temos dentro de nós uma lei escrita em nossa consciência, que ela nos absolve ou ela nos condena. Isso foi a constituição moral colocada por Deus dentro de cada pessoa. E o terceiro subtópico traz a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Sempre fez parte da criação original de Deus o homem unir-se sexualmente em uma só carne com sua mulher. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre o homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie. A união monogâmica e heterossexual configuram um modelo bíblico de sexualidade. Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Quando Deus fez o homem e a mulher, Deus deu um mandamento: crescer e frutificar e encher a terra. Deus já fez de um modo, biologicamente, que os dois se unissem para, primeiro, ser uma só carne. Isso quer dizer que nossos prazeres são iguais.
eu tenho agora essa união com o prazer. E só para isso? Não. Para procriação. Os órgãos já foram feitos de uma maneira que pudesse se unir para essas duas funções. De ser uma só carne e de procriação. Foi assim que Deus fez, foi assim que Deus deixou. Esse foi o modelo que ele queria que fosse seguido. Então não é estereótipo de construção social, não é o que foi construído pela sociedade. Foi um modelo que Deus deixou, Deus constituiu biologicamente para que assim fosse. Agora, a constituição da sexualidade foi feita exatamente para que os dois pudessem se unir, sentindo prazer mutuamente e também para a procriação e crescimento da espécie. Com todos esses sistemas e ideologias progressistas, há os efeitos por trás de toda essa ideologia. E o tópico 3 está os efeitos da ideologia transgênero. O primeiro subtópico diz a depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo de sexualidade nas escrituras é heterossexual. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher, como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Ou seja, o primeiro efeito da ideologia transgênero, que é parte da ideologia progressista, é a depreciação da heterossexualidade. Biblicamente, nós vemos que o modelo de sexualidade padrão bíblica é ser heterossexual. Passou fora daí é prática sexual ilícita, assim como também, por exemplo, o adultério e a fornicação, que também são práticas sexuais ilícitas, biblicamente falando. O padrão bíblico é heterossexualidade. Mas na desconstrução bíblica, que é uma das coisas que o progressismo vem fazendo, é que isso é opressor. Que não há problema de a pessoa ela se relacionar sexualmente com quem ela quiser, como ela quiser, de que modo ela quiser. E acabam ainda o quê? Acusando aqueles que são heterossexuais de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Agora, cabe colocar aqui uma coisa para nós chamados cristãos. Todos que querem ser chamados cristãos e querem ser cristãos devem saber que o modelo bíblico é só um: heterossexual. Mas não é seguindo pelo caminho de ser discriminador, de ser preconceituoso ou de ser transfóbico. Mas defender sim as escrituras, que se aquela pessoa que segue outro modelo de sexualidade, ela não pode querer ser chamada cristão e aceitar isso como normalidade. Isso sim, nós temos que defender a Bíblia. Mas se a pessoa diz, não, eu não sou cristão, ok, você pode fazer o que você quiser fazer. Porque a vida é sua e a escolha também é sua. Mas não pode querer ser chamado cristão e defender o pecado como uma norma, como uma coisa normal. O segundo efeito da ideologia transgênero vem aqui no nosso subtópico 2, a construção de narrativas. E eu vejo como um dos mais sérios efeitos dessa ideologia. Diz assim: militantes trans alegam que a subjetividade de alguém se sentir homem ou mulher deve sobrepor os aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulgam a ideia do nascimento no corpo errado.
De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatricians, publicou que conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento do gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebro feminizado e meninas não nascem com cérebro masculinizado. A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Na construção das narrativas, por um lado, nós vemos os transgêneros brigando porque, descontentes com o seu próprio corpo, eles afirmam que eles nasceram no corpo errado, ou seja, eu sou uma mulher que nasceu dentro de um corpo masculino, ou eu sou um homem que nasceu dentro de um corpo feminino. Porque estão descontentes com o seu próprio corpo. Assim eles acabam o quê? Eles exigem terapia hormonal, cirurgia de redirecionamento sexual. Acabam fazendo mudanças no seu corpo porque a sua mente não aceita. Por quê? Porque nasceram em um corpo errado. Eu preciso então ter o quê? Um corpo conforme a minha mente. Isso é muito sério. Acabou fazendo até que os doutrinamentos de crianças e adolescentes pela saúde pública acaba se impondo no doutrinamento, no ensinamento das crianças e dos adolescentes de hoje em dia. Então, é na busca dessa aceitação social é que eles acabam fazendo essa afirmação de um nascimento dentro do corpo errado. Por outro lado, ou seja, do lado oposto agora, uma associação de pediatras americanos, eles acabam mostrando algumas coisas ao contrário da pregação transgênera. A primeira é que os conflitos entre a mente e o corpo, ela tem que ser corrigido entre o gênero, no alinhamento do gênero com o sexo anatômico. Ou seja, é a sua mente com o gênero que você nasceu. É aí que tem que ter o alinhamento, e não o contrário. O segundo é que os meninos não nascem com o cérebro feminino e nem as meninas nascem com o cérebro masculino. Isso não existe. Isso aqui agora é a ciência. O terceiro é a ideia de que pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica e não tem base na ciência rigorosa. Isso é uma coisa que a ideologia prega, que agora eu sou uma mulher presa num corpo de homem, ou sou um homem preso num corpo de mulher. Isso é uma ideologia e não é cientificamente provado. E o terceiro efeito da ideologia transgênero é a linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, requer a inserção de uma terminologia neutra, ou não binária, na linguagem. O objetivo é identificar quem não se conhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na linguagem portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais a e o na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender à ideologia de gênero. Essa é mais um efeito da ideologia progressista, da ideologia transgênero, a linguagem neutra. Isso veio lendo alguns artigos. Nós vemos que há uma minoria que cria os seus filhos como não binários, não pertencendo a um gênero, deixando com que elas, ao crescer, vão para o gênero que elas assim desejarem. E com isso, acabam utilizando essa linguagem neutra. Isso veio do século passado e a militância acabou trazendo isso para si. Levadas pelo vocabulário inglês, onde é utilizado they para eles e elas, T-H-E-Y. They, a palavra they, é utilizado tanto para ambos, para eles ou elas, mas isso é pluralizado. Mas se esquecem de quando eu estou falando no singular, que eu utilizo he para masculino e she para o feminino. Mas só estão pegando na pluralidade. Dentro da linguagem brasileira, da língua portuguesa, quando nós falamos o homem, nós estamos referindo tanto homem quanto mulher. Os homens estão aqui, eles. Estamos utilizando para tanto eles quanto elas. Isso é uma forma de linguagem. É eles quem? Eles, elas, as pessoas. Se eu falar elas, as pessoas, é um termo feminino, elas.
mas pode significar tanto homem quanto mulher. São as pessoas, englobando tanto homem quanto mulheres, feminino quanto masculino. Mas a militância, ela quer tirar eles e elas da linguagem para que possa atender à ideologia que eles têm, mudar a linguagem. Isso é mais um efeito dessa ideologia progressista, chamada transgênero. Com isso, nós vemos que os efeitos dessa ideologia promovem uma agenda completamente anticristã. E a nossa conclusão diz assim: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana, ou seja, masculino, macho e feminino, fêmea. Ao termo da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Nós tivemos uma lição aqui bastante educativa, mostrando aqui parte da ideologia progressista, que é o transgênero, e como é a visão bíblica da sexualidade humana, do gênero, segundo a Bíblia. Essa lição foi mais educativa do que qualquer outra coisa, para que nós possamos aprender alguns termos e algumas visões dessa ideologia que cerca a nossa sociedade hoje. Mas, por mais que queiram mudar a ética, para que assim possam viver dentro da sua própria moral, a nossa ética de um cristão, ela tem que ser imutável, para que nós possamos viver dentro da moralidade bíblica, seguindo a ética cristã. Porque a cultura pode passar anos e ser mudada. Diz-se que para mudar-se uma cultura passa pelo menos uma geração, 100 anos, mas pode ser mudada. Mas mesmo que uma cultura possa ser mudada, mesmo que a sociedade possa ser mudada, para quem é chamado cristão e quer continuar sendo chamado cristão, a palavra de Deus ela é eterna. E que o Espírito Santo de Deus possa manter essa palavra dentro de nós. Cada um de nós que chamamos cristão. Fiquem com Deus.